Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa semana de oração. Muitos irmãos, glória a Deus por isso. Hoje, além dessa semana de oração, que já é especial para todos nós que todos os meses aqui estamos. Eu não lembro de ter faltado deve ter faltado um dia, 2 dias, mas todas as semanas eu estive aqui para a glória de Deus. Louvo a Deus por isso. Mas além disso, também é especial porque nós estamos comemorando a Semana da Reforma Protestante. E essa semana nós vamos nos debruçar nesta palavra, falarmos um pouco do contexto histórico do que foi a Reforma Protestante. Os livros de história, todos eles, trazem a Reforma Protestante, mas não com tanta ênfase como nós damos, e tão voltado para o alicerce da Reforma, que foi o retorno à palavra. Com o desvio da palavra em 323, por volta de 323, com Constantino, porque aí a palavra começa a tomar a teologia, a doutrina, os ensinos, começam a tomar caminhos diferenciados, pastor Eliezer, do da palavra de Deus. E aí veio o retorno da palavra no século XVI, mas com Martinho Lutero, quando em 1517 ele fixa nos portais, ou no portal de uma das maiores igrejas da Alemanha, em Wittenberg, ele fixa 95 teses. Eu estava vendo essas teses, Melton, e uma das principais teses é a 86ª, onde diretamente ele cita o Papa, que é o que vai levá-lo à frente da Inquisição para ser julgado. Martinho Lutero, quando escuta do Papa, para que ele confesse, para que ele se retrate, na verdade, ele queria que ele negasse tudo aquilo que ele tinha dito e se retratasse, senão ele iria perder a cabeça. E Martinho Lutero disse: se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria perder todas elas do que abrir mão das convicções que hoje eu tenho através das Escrituras. E essa reforma que nós não vamos aqui, não vou entrar na área do historiador, não vou entrar em todo o contexto histórico, porque não seria uma semana, Fábio, seria meses, um semestre no mínimo, para a gente estudar todo o contexto histórico, porque é que Lutero vai se levantar. O fato é que nós já sabemos que Lutero se levanta principalmente, quando ele se depara com as Escrituras, isso 3 anos antes, quando ele deixa o curso de Direito e resolve estudar, doutor Delmiro, ele abandona o curso de Direito e resolve estudar Teologia. E é aí que um monge chamado Martinho Lutero, de fato, começa a descobrir as Escrituras. E o que vai convertê-lo, o texto que vai fazer ele se voltar para o Senhor, vai ser justamente Romanos, a Epístola aos Romanos, mais precisamente o capítulo 1. O capítulo 1, quando ele se encontra verdadeiramente com a justiça de Deus. Quando ele começa a entender a justiça, quando ele começa a entender a graça, quando ele começa a entender a fé, quando ele começa a entender que só através de Cristo, não é pelas obras, como a Igreja Católica pregava. E a Igreja Católica, no seu afã, na sua sanha de ter recursos para levantar cátedras, tão conhecido por nós como catedrais,
Eles apelavam para os fiéis, eles sugavam o que os fiéis tinham. E uma das propostas da igreja para os fiéis é: você doa e a sua salvação está garantida. E aí o absurdo é que quem doava alguma coisa, dinheiro, prata, ouro, terreno, recebia um recibo. Ele recebia um recibo de garantia de um lugarzinho no céu para eles. E Martinho Lutero, quando ele começa a ver pelo Espírito, a contemplar as Escrituras, a partir daí vai ter esse levante. Ele escreve as famosas 95 teses, e a partir daí se dá início à Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517. E é interessante, irmãos, é que essa reforma vai trazer 5 pilares, diga 5 pilares. E são esses 5 pilares que os reformadores irão difundir a partir daquela data, a partir daquele momento. E começa agora a difundir esses 5 pilares, que eles vão dar o nome de soles, diga soles, que no latim é somente, mais nada. E o primeiro soles nós vamos ver hoje. Amanhã você vai ver o segundo com o pastor Cláudio, que já deve ter afiado, e assim a gente vai alternando. Sola Escritura, Soli Fide, ou seja, somente a fé, sola gratia, ou somente a graça. Quando ele lê Efésios, né, que ele vê: pela graça sois salvos, né, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Solos Cristo, né, que é somente Cristo, e só deu glória, somente a Deus dai glória. Então, nós vamos ver essas 5 soles aqui, irmãos, e a primeira tinha que ser aquela que dela se emana os outros soles, os outros pilares. Sola Escritura. A Igreja Católica, ela ensinou e ela continua ensinando, e agora com mais afinco nos últimos anos, doutora Bárbara, tem ensinado com mais afinco que não é só a Escritura. E o que é pior é a heresia. A heresia de se dizer que, a Escritura existe por causa da igreja. Isso é heresia. A Escritura só existe por causa da igreja. E quando ele fala igreja, não é a igreja universal, a igreja de Cristo. Só existe por causa da igreja romana. O que torna isso uma heresia. Mas eu quero que vocês entendam, até porque nós estamos ao vivo pelas redes sociais, essa não é a minha ideia falar do catolicismo romano, falar mal, denegrir as pessoas. Eu estou abordando nesta noite a história do cristianismo. Eu estou abordando nesta noite a história da igreja. Quando João, ele é exilado na ilha de Patmos, salvo engano por Domiciano, não estou lembrado, mas quando no ano 96, quando ele é exilado na ilha de Patmos, o último dos apóstolos, que em 98 recebe o indulto, recebe a anistia e volta. A história vai dizer que ele retorna para Efésios e vai morrer aos 98 anos, 2 anos depois. E aí o último dos apóstolos cessa aí o apostolado, o ministério apostólico, porque o último dos apóstolos, João, está morto. E a partir daí, irmãos, a partir daí, cessa o último dos apóstolos, testemunha ocular, viu, irmãos? Né, irmã Francisca? Por que, irmã? Testemunha ocular. Porque nós não temos
hoje o ofício apostólico. Nós não temos. Por isso, quando a gente fala cessa o último dos apóstolos, é porque esse ofício apostólico foi só dos 15 ou 16, né? Se a gente fizer algumas contas, vai dar 16 apóstolos ao todo, na era apostólica. Mas enfim, essa é outra história. O fato é que depois daí a igreja começa a tomar outros rumos, mas ela vai se desviar de vez com Constantino, com o imperador Constantino. Irmãos, mas eu trouxe aqui uma mensagem da parte de Deus para a vida de vocês, que com certeza vai trazer não só ensinamento para vocês, com certeza não vai só ensinar vocês mais um pouco, ainda mais um pouco sobre só a Escritura, ou somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Como nós estávamos falando, a igreja romana, ela diz ainda hoje, ela prega de maneira assim aberta, que não é só a Escritura, que Martinho Lutero estava louco, equivocado, porque além da Escritura tem a tradição oral e tem os costumes, e baseado nisso se criou inúmeros dogmas. Mas irmãos, eu só vi vencedor mesmo até hoje. Até hoje eu só vi quem vencesse verdadeiramente, quem seguiu só a Escritura, quem viveu só a Escritura, quem viveu só a palavra. Sabe por quê? Porque o autor da carta aos Hebreus diz o que verdadeiramente é essa palavra. Em Hebreus 4, versículo de número 12, ele deixa bem claro, eu digo o autor da carta aos Hebreus, porque como a maioria, nós não temos a certeza que foi Paulo que escreveu. Então eu prefiro ficar com a maioria, quando diz que é anônimo, ou anônima esta epístola. O fato é que Hebreus 4 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Isso aí não é a minha tradução que eu passei não, né? Tem aí não? Que penetra até a alma e o espírito, rompendo juntas e medulas, e é apta para discernir o propósito do coração. Ah, irmãos, esse texto me leva a crer verdadeiramente que toda a Escritura, como Paulo disse a Timóteo, é divinamente inspirada. Homens, como Paulo bem frisou, homens comuns, homens que viviam uma vida natural, como todos nós, trabalhadores. Amós, eu estou estudando o livro de Amós, um boiadeiro, iletrado, colhedor de figos, né? Um homem que Deus vai usar com um poder. Porque, irmãos, esta palavra que é viva e eficaz, ela alcança todas as classes sociais, ela alcança todos os lugares, até os mais longínquos da terra. Mas o que mais me impressiona é que o apóstolo Paulo diz que ela não só alcança todas as classes, os lugares mais longínquos da terra, como ela alcança o mais profundo da alma do ser humano. A palavra que conforta, a palavra que transforma, a palavra que gera em nós poder, dínamos, forças para continuar, mesmo quando em nós não existe força alguma. Mesmo que humanamente pensamos em parar, em desistir, a palavra chega e é tão forte que ela nos empurra. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos levanta, a palavra que nos empurra, a palavra que nos conduz.
Por isso o salmista disse no Salmo 119, verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você esteja aqui hoje precisando de uma luz. Talvez você esteja aqui hoje precisando de uma direção. Não se consegue caminhar no escuro. Eu duvido alguém caminhar com facilidade no escuro. No escuro ele tropeça, no escuro ele cai, no escuro é um desmantelo. Agora, quando tem luz é diferente. Muitas vezes queremos tomar decisões, muitas vezes precisamos de uma palavra, muitas vezes precisamos que o Senhor fale conosco e citamos o termo: Senhor, eu preciso de uma luz. Irmãos, preste atenção como Deus faz, porque Deus é fiel. Eu não sou contador de história, eu gosto de Bíblia. Mas os testemunhos que o Senhor, assim, nos proporciona, irmãos, eu tenho que citar aqui, eu tenho que falar aqui, para poder aguçar, animar, motivar vocês mais ainda. Pois bem, domingo um casal da igreja nos convidou para a cidade deles, almoçar. Eu fiz esse sacrifício, deixei a escola dominical, fiz esse sacrifício. Fiquei sabendo lá que tinha 3 galinhas, fiz esse sacrifício, né? Como diz assim, uns choram e outros vendem lenço, né? Aí eu fiz esse sacrifício e fui lá. E quando eu estou lá, eu não lembrava, não passava pela minha mente. Era justamente a cidade onde pediram oração por um jovem que estava tentando cometer, ou estava na tentativa de um suicídio. E quando eu já estava para ir embora, alguém disse: pastor, o senhor pode ir lá na casa daquela pessoa lá comigo? Sim, aqui que ele mora, né? Ele disse: vou agora. E nós fomos. E nós pregamos a palavra. Esse jovem mandou um texto para mim, irmãos, aqui. E quem quiser depois eu posso compartilhar com vocês. O jovem mandou um texto para mim. Alex, pastor, eu vou me levantar, eu vou sair dessa, eu vou tomar um banho, eu vou vestir minha roupa, amanhã logo cedo eu vou voltar para minha empresa, eu vou cuidar da minha empresa, tudo bem. Mas é impressionante como é dando que verdadeiramente se recebe. É impressionante a lei, não me refiro à lei da natureza, porque a natureza até foi Ele mesmo quem criou, o Senhor. Mas é plantando que se colhe, porque no mesmo lugar onde eu estava, o Senhor Deus abriu uma porta para resolver uma situação minha. E eu vim na estrada conversando com a pastora. Como Deus é tremendo. A gente não pediu nada disso, não esperava nada disso, e o Senhor foi lá e fez. Para mostrar que a sua palavra é verdadeira. Para mostrar que João 15 é uma verdade. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir, podem pedir. Aí eu junto um texto ao outro, porque você precisa compreender um texto ou outro, porque outro texto ele diz: vocês vão pedir, segundo a minha vontade, eu vou fazer. Porque tem gente que lê o texto e diz: ei, ele está dizendo tudo que eu pedi. Não, se você pedir para matar quem está te atormentando, ele vai deixar mais perto ainda para te atormentar mais ainda. Não é assim que funciona. Mas ele também diz: ei, se vocês estiverem em mim, estejam em mim, e se eu estiver em vocês, vocês podem ter uma certeza, vocês vão conseguir, porque sem mim, vocês nada conseguirão. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Irmãos, e o que nós aprendemos aqui nesse texto,
o que nós podemos aprender com a palavra resumida nesse texto, porque a palavra de Deus, toda a Escritura, palavra de Deus, toda a Escritura é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a alma e o espírito, rompendo, estraçalhando juntas e medulas, e é apta para discernir o propósito do coração. O apóstolo está dizendo que esta palavra não é um livro comum. Esta palavra fechada, já dizia o cantor Chagas Sobrinho, é um livro comum, mas ela aberta, lida, colocada em prática, ela é poder de Deus. Ela é. Houve um dos concílios, que eu não estou lembrado agora, foram 21 concílios em toda a história da igreja romana, e em um desses concílios, o embate foi: ela é ou contém a palavra? Porque haviam muitos questionamentos, até que foi chegado a um acordo, foi batido o martelo. Não, ela é a palavra de Deus, porque toda ela converge, toda ela aponta para Cristo, para o Senhor Jesus, e Jesus é Deus. De Gênesis, ou do Gênesis ao Apocalipse, a palavra converge para Jesus, ela aponta para Jesus. E aí, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que estamos diante, ou temos em nossas mãos, o livro mais poderoso de toda a história, porque é esse livro que consola. Alguém ligou para mim e disse: pastor, me dá uma mensagem, me dá uma palavra. Eu disse: vou te dar agora, varão. Outro alguém, eu estava no Atacadão fazendo umas compras, Gabriel viajou, eu fui fazer umas comprinhas lá para ele, e a gente lá, e eu parei, conversando com o varão disse: ore por mim. Aí eu peguei o texto que de 5 horas da manhã, eu repassei para os irmãos, de Salmos capítulo 3, 7 e 8. Escute o poder que a palavra tem. 3, 7 e 8 de Salmos. Tu, Senhor, pelo 3, eu sei memorizado, mas eu queria que você vá aí. Levanta-te, Senhor. Oração, ele está fazendo uma oração aqui. Ele está fazendo uma oração. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Se fosse Damares, estava feio para ela. Mas como é o salmista: pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Por causa disso, a salvação vem do Senhor. Eu tenho essa convicção, que sobre o teu povo seja a tua bênção. 3 horas da manhã o telefone toca, quando o telefone toca: pastor, me dá uma palavra. O Salmo 4. Salmo 4. Salmo de número 4, versículos 7 e 8, vai, 7 e 8. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Ele está dizendo: puseste mais alegria no meu coração, mais do que o tempo em que viviam nas festividades, em festas, com vinho, com trigo, se fartando. Puseste mais alegria no meu coração agora, que estou na prova, que estou passando pelo estreito, do que aquele tempo. Aí ele diz no verso 8: por isso é um acréscimo meu, tá bom? Por isso, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar seguro. Poder desta palavra. Era sexta-feira, semana passada, e eu disse assim para alguém: eu não tenho mais recursos, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer com esta situação. Deus, o Senhor sabe que não é para mim, o Senhor sabe que eu não estou pedindo para mim, Senhor. Senhor, mostra. Aí o Senhor usa um casal
né? Nos convida para conhecer os pais da menina lá na cidade. Lá a gente se farta, foi fartura, foi bênção. Lá ministramos para uma vida que eu creio, Alex, eu creio, Morgana, Deus mudou a vida já daquele rapaz. E lá Deus usa alguém, quem a gente menos esperava, para dizer: pastor, eu tenho uma via de acesso. Eu tenho alguém aí para resolver essa causa. Aí dia de domingo ele disse assim, mas assim, para mostrar que eu tenho, eu vou até ligar, pastor. Eu disse, ixi, e ligou. Quando ligou, na hora, oi, é que eu tenho uma pessoa aqui minha. Porque qual é a probabilidade de pessoas lá em João Pessoa tá atendendo telefonema naquela hora, 1h da tarde? Sabe o que é isso? É quando você confia nessa palavra. Senhor, acabaram-se os meus recursos, mas eu sei, porque a tua palavra diz: tu criastes todas as coisas. A tua palavra diz: tu se assentas no globo e de lá contempla todas as coisas. É por isso que você precisa entender que o Senhor está te vendo em qualquer momento da tua vida. Entender o que nós pregamos aqui ontem também. Entender que o Senhor não vai fazer, não vai cuidar de você. O Senhor não vai te salvar porque você presta. Porque você é bonzinho, é bonzinha. Porque você é mais... Rapaz, ontem eu também dei uma cacetada num cidadão. Porque o cidadão abriu a boca para dizer: aquele não tem jeito. Aí não deu não. Quando diz perto de mim: aquele não tem jeito, Cláudia já está rindo, porque estava lá, viu na hora. Aí eu disse: não teve jeito para tu, rapaz? Não teve jeito para tu, desmantelado? Como é que tu era? Agora venha para cá, receba agora umas 10 pessoas do lado. Porque eu não quis constranger, mas a palavra constrange. Você quer ver alguém ficar constrangido? Use essa palavra. Use essa palavra. Quer ver aquele que não tem um coração perdoador ficar constrangido? Manda ele rezar o Pai Nosso. Rezar. Porque rezar é muito diferente de orar. Manda. Aí ele começa. Aí ele só vai até, né, na parte que a gente aprendeu do modelo. Mas depois, quando diz assim, é porque faz tanto tempo que eu... Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, vocês devem usar na terra como são com nós, assim como nós perdoamos. Pai nosso que está no céu, santificado. Perdoai, só vai até aí. Aí não gosta de rezar essa parte. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque o teu é o poder, a glória, a honra para todos sempre. Só que continua o texto dizendo: porque assim, se você não perdoar os vossos pecados, o pecado uns dos outros, melhor dizendo, o vosso Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Eu costumo dizer que esta palavra, ela constrange, porque quando você quer ver alguém ficar constrangido, é quando alguém estiver falando do outro. Diga assim: ei filhinho, tu não lestes o que está escrito? Eu estou no texto, eu estou no sermão, eu não fugi dele não. Eu estou mostrando o poder desta palavra. Quer constranger alguém que fala mal do outro, fala do pecado do outro? É só olhar e dizer: assim disse Jesus. Hipócrita, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Hipócrita, tira a trave primeiro que está no teu olho,
para depois ver o ardeiro que está no olho do teu irmão. Esta palavra, o poder dela também é de constranger, porque ela nos constrange. Tem dia que a gente chega aqui na igreja se achando, é ou não é? Aí Deus usa o pregador para deixar o cara lá embaixo. Primeira coisa que o pregador fala, o Senhor está mandando dizer que você não presta. Eu e você estávamos mortos, não estamos mais. Se você tem essa certeza que Jesus está em você, e que Jesus vive em você, você não está morto mais. Porque o mesmo texto diz, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Vivificar é dar vida novamente. Na verdade, ressuscitar quem estava morto. Obrigado, Deus, porque eu fui vivificado. Obrigado, Deus, porque apesar dos pesares, apesar de ser quem eu sou, o Senhor me deu vida novamente. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra ensina uma coisa: você está salvo. Agora você precisa sofrer, irmãos, o tanto que a gente sofre por insistir nos nossos erros. Você não é salvo porque você é bonzinho, não. Mas tem gente que vai morar no céu, mas vai comer o pão que o diabo amassou aqui nessa terra, porque insiste em vacilar, em cometer erros que não deveria cometer. É por isso que o Senhor usa Martinho Lutero, levanta 5 pilares, e o primeiro dele é sola escritura. Somente a palavra pode transformar você. Somente o poder desta palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito. Ele habitou entre nós. Quando a Bíblia diz que o anjo olhou para Maria e disse: olha, você dará luz. Não Maria, ele olha para José e também não disse ele vai dar luz. Ele olha para José e diz: ei, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito. Ela dará à luz um filho, e você dará o nome dele de Emanuel, que significa Deus tabernaculando. Deus dentro do tabernáculo, Deus dentro do barro. Eu sou tabernáculo de Deus. Eu sou morada de Deus. Você entende isso, irmãos? No primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, a grande discussão do concílio de Nicéia era porque havia surgido uma doutrina, a doutrina ariana, de um presbítero chamado Arion. E ele leva a tese dizendo assim: olha, a minha tese é: toda matéria é má e todo espírito é bom. Se a matéria é má, como é que Jesus é Deus, se ele se materializou? E a resposta dada pelo Espírito Santo foi só uma: ele sendo rico se fez pobre, ele sendo bênção se fez maldito, e ele sendo Deus preferiu habitar naquilo que não presta, que é o homem, para poder santificá-lo. É por isso que ele habita em nós. É por isso que o seu Espírito está em nós. Ei, o Senhor hoje está te incentivando a deixar o grupo dos analfabetos, ou dos semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais. Só aumenta o número de letrados dentro da igreja com relação às Escrituras. Iletrados, pessoas que têm dificuldade em ler, pessoas que têm dificuldade em ler, em acompanhar as Escrituras. Deixa eu te dizer uma coisa: isso é uma regra, e ela não tem como
quebrar esta regra. Viveu a palavra, é poder de Deus na sua vida. Viveu a palavra, não tem demônio que te derrube. Viveu a palavra, o Senhor direciona. O Senhor direciona. Irmãos, preste atenção uma coisa. Somente Deus poderia pegar um menino como Davi, tirar lá do meio das ovelhas do seu pai. Somente Deus poderia pegar uma criança como Moisés, tirado das águas do Nilo. Somente Deus poderia pegar José, o mais novo de sua casa, e transformar em governador do Egito. Detalhe, criar um cargo para ele. Primeiro cargo da história de governador é a dele. Do Egito é. Porque não tinha. Faraó era absoluto. Faraó era absoluto. Mas Deus vai criar um cargo para o seu filho, só para cumprir a sua palavra. Só a Escritura. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso da Escritura. A Escritura que começa dizendo no princípio e termina em Apocalipse dizendo amém. A Escritura que conta toda a trajetória dos atos, dos apóstolos, da igreja primitiva, e que termina sem um final. Vocês sabiam que o único livro da Bíblia que termina sem day end é o livro dos Atos dos Apóstolos? Para quê? Ou por quê? Porque nós é que damos continuidade aos Atos dos Apóstolos. Nós, praticantes da Escritura, praticantes desta palavra, homens e mulheres que sabem que jamais conseguirão cumpri-la na íntegra, espiritualmente, porque o apóstolo Paulo frisou várias vezes: sabe por que eu não vou conseguir? Sabe por que eu não vou viver uma vida perfeita? Porque o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo, porque em mim opera a maldade. Eu estou parafraseando agora. O que não presta está dentro de mim. Agora ele diz também, como eu frisei ontem aqui, ele diz também: ei, quer viver a vida pela palavra em Cristo? Primeiro passe pela cruz. Porque Paulo deu a receita da vitória. Passe pela cruz. Todo cristão deveria passar pela cruz. Passar pela cruz, como, pastor? Ele disse: já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em... meu pai, você precisa entender isso. Você só vai sair dessa vidinha aí que você vive aí, de servir a dois senhores, de não poder, eita que eu vou falar, de não poder ver uma lata batendo que sai correndo, de não poder ver uma sanfona que já começa dois para lá e dois para cá. Você só vai conseguir firmar os seus pés na rocha quando você, pelo Espírito que já está ministrando ao teu coração, entender: ei, já não sou eu que vou viver mais a partir de hoje, mas Cristo vai viver em mim a partir de hoje. Esta palavra viva e eficaz. Palavra que não conhece o termo, ele não tem jeito. Ela desconhece, essa palavra desconhece, porque ela deu jeito a um cidadão chamado Pedro. Eita, moleque prepotente, arrogante. Mas papai, que sabe trabalhar, que sabe como fazer, foi lá, esmagou Pedro. Fez Pedro passar a maior vergonha que poderia passar na vida dele.
Mas Pedro agora, em um dado momento da sua vida, quando ele chega no final da carreira, ele está dizendo para os seus algozes, condenado à morte: olha, veja só, irmão, veja só a ironia do destino. Alguns apóstolos, eles foram mortos na fogueira. Teve apóstolo cerrado no meio, teve apóstolo jogado em tacho de óleo efervescente. Não foi assim, Melk? Teve apóstolos que morreram a fio da espada. Mas Pedro vai ser condenado à morte por crucifixão, ou conhecido por nós, crucificação. Pena de morte de Simão Pedro, crucificação. Aí diz a história que quando Pedro vai, porque Deus é fiel, irmão, Deus é fiel, aleluia. Quando ele vai chegando, que ele vê aquela cruz pronta para ele, ele olha para o centurião, olha para os seus algozes e diz: eu não mereço morrer como morreu o meu Senhor. O centurião olha e diz assim: eu vou dar um jeito nisso. A história diz, um célebre historiador chamado Eusébio de Cesareia, do século 3, que crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque o centurião disse: eu vou dar um jeito nisso aí. Ah, irmãos, Deus sabe como pegar você. Papai já pegou alguns aqui. Só a Escritura. É preciso ter um coração muito duro. Eu sou a favor, eu creio, porque é assim que eu vejo nas Escrituras. O homem resiste ao Espírito, sim. Não porque o Espírito não tem poder, ele tem poder para com um sopro destruir você. Mas a minha Bíblia diz que Estevão olhou e disse: homens de Jerusalém, por que vocês resistem ao Espírito até este momento? Tem gente que é muito duro, irmão. E se resiste é porque Deus permite, porque Deus não querendo. Deus querendo, melhor, é só... É só, no altar, fora dele, é só um soprinho. Irmãos, só a Escritura, poder de Deus. Agora, você sabe o que é que mais me impressiona, irmãos? Sabe o que é que mais me impressiona? É que este poder foi dado a todos os homens. Um dos problemas que Martinho Lutero encontra é: porque eu tenho direito, eu tenho acesso à palavra, porque eu sou da cúpula sacerdotal, e porque as pessoas, os fiéis, não têm direito. Essa foi uma das teses também, salvo engano, a 72ª tese dele, se eu não estiver enganado, não estou lembrado aqui. Onde ele vai dizer: porque só o Papa tem direito, só os padres têm direito, porque os fiéis não têm direito de ler o que eu estou lendo. É porque quando se lê, irmãos, os olhos se abrem. Quando se ouve Jesus, os olhos se abrem. É por isso que enquanto eu estiver aqui, porque quem vai dizer até quando eu vou estar aqui são vocês. Porque quando o meu tempo acabar aqui, Deus vai usar vocês. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou mostrar para você que Deus usa o irmãozinho no reteté. Eu creio. Deus usa a irmãzinha em profecia, porque Deus me usa. Revelação, dom da ciência. Irmãos, só quem Deus usa com o dom da ciência é que tem a capacidade de chegar e olhar e dizer: mulher, eu te vi naquela situação, mas assim diz o Senhor para a tua vida, eu estou mudando. Eu vi você naquela hora que você estava dizendo: Senhor, faz alguma coisa na vida dele. O Senhor, Ele dá o dom de revelação, o dom de ciência, o dom da profecia. Mas se tudo isso, como alguns dos nossos irmãos dizem, de maneira equivocada, e não me perguntem por quê, eu também não vou criticar,
Mas de maneira equivocada, alguns dizem que cessou, e eu digo que não cessou, porque o poder desta palavra diz em Atos capítulo de número 2, e esta palavra se espalhará por todos os cantos, e esse poder não será somente para vós, mas para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, para os vossos pais, e para todas as gerações. Está lá, irmão, eu só parafraseei, mas está lá. É só ler Atos 2. E o que eu acho lindo é que antes de Lutero, existiam outros homens lutando por uma reforma. Antes de Lutero, existiam outros homens lutando por uma reforma. Eles queriam que a igreja voltasse à palavra do tempo da igreja primitiva. Marquinho, eles queriam que a igreja voltasse a viver a palavra, porque ela se desvia. E interessante, olha só, irmãos, ela se desvia quando ela se torna Estado. Ou seja, quando ela deixa o Estado entrar dentro dela. É por isso que até hoje dizem, Estado e igreja não se misturam. Porque quando Constantino entra, a igreja, ela se perde. Mas irmãos, todos os que conheceram esta palavra, foram transformados. Eu acredito, irmãos, que os que estão aqui também foram transformados. E eu também acredito, se você ainda não foi transformado pelo poder desta palavra, você está tendo mais uma oportunidade. Eu ministrei, você nunca vai ouvir eu dizendo uma das melhores mensagens, ou a maior mensagem que eu já preguei. Eu acho que isso não é coisa de pregador, mas a gente sente. Os pregadores aqui podem dizer, né, podem afirmar, ou negar o que eu estou dizendo. A gente sente quando a gente não foi bem na palavra. A gente sente que faltou alguma coisa, e a gente fica naquela, faltou mais oração, faltou ficar mais à vontade com o texto, faltou ler mais o texto, faltou aplicar mais, faltou pedir direção ao Espírito para saber se era aquela palavra ou não. A gente sabe. Mas uma das palavras que eu ministrei, que mais me impactou todos esses anos em que eu estou aqui, pela misericórdia e graça de Deus, com vocês, aqui hoje, foi uma ministração do Salmo de número 40. Quer dizer o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, de um lamaçal de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou. Irmão, você nunca vai estar firme, você vai ser membro de igreja. Você vai ser membro de igreja. Membro de igreja, você vai ser. Agora, ser membro de igreja não te dá um título de cidadão do céu, não. Nem um recibo. Não, te dá não, irmãos. É por isso que Paulo faz questão de ensinar a Timóteo algo interessante. Olha o que ele ensina a Timóteo. 3:16. Eu estou encerrando, irmãos, 9 horas. Mas amém, seja feita a vontade de Deus. Nós vamos manter o padrão das nossas reuniões, da nossa semana de oração. Sempre está terminando cedo o culto e nós vamos terminar agora. Mas Timóteo 3:16, vamos ler essa versão. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Tudo aquilo que eles negavam, Paulo ministrava com eficácia. Os discípulos faziam questão de manifestar através do testemunho, a glória de Deus. Quando Paulo foi preso, quando Paulo foi preso em Roma, já para ser condenado, ele poderia negar tudo. Mas sabe como é que Paulo começa? Sabe como é que Paulo inicia aquele julgamento? Ele pede a palavra.
E ele começa a falar quem ele era e como foi que Jesus mudou a sua história. A palavra transforma a gente ao ponto, nos transforma de tal maneira que pode ser em qualquer situação, o nosso desejo é pregar. Diga para mim assim, pregar, repita, pregar nunca foi um dom. Pregar é uma ordem, irmão. Pregar é uma ordem. Pastor, mas o senhor já tem tantos anos, o senhor já disse que leu a Bíblia tantas vezes, mas eu nunca li a Bíblia. Ei. Um pensador reformador disse assim: eu tenho 2 Bíblias, e todo cidadão deveria tê-la também, ou tê-las também. As Escrituras Sagradas e a minha vida. A minha vida é um livro. Aí eu lembro do que Paulo disse nesta palavra: minha vida é uma carta aberta, lida em todos os lugares por onde eu vou. Como é que estão lendo você? Ao olhar para você, como é que estão fazendo a leitura a teu respeito? Deixa eu te dizer uma coisa que é inevitável. Todas as vezes que alguém que te conhece muito bem olhar para você, não vai começar pelo presente. Porque ninguém começa. Geralmente é assim. Às vezes acontece de alguém começar, mas dificilmente alguém começa de trás, né? Dificilmente. Mas no nosso caso, é invertido. No caso do cristão, as pessoas sempre começam de trás para frente. Tu conhece aquela mulher? Tu sabe quem ela é? Eu conheço. Aquilo era ruim. Tu conhece aquele cara de lá? Aquele cara não prestava não. Agora é crente. Aí chega até, né? Ah, tu conhece aquela mulher, rapaz? Tu conhece? Tu sabe quem ela era? Era. Aí como não tem o que falar, começa lá do início. Mas sempre termina dizendo, mas agora ela é crente. Agora ele é crente. Eu vi outro dia uma pessoa dizendo, mas ele mudou ou não mudou? Ele mudou ou não mudou? Alguém dizendo, falando acerca de um irmão que era matador na polícia. Ele mudou ou não mudou? Não, agora ele só vive para a família, só vive na igreja. Agora só vive sorrindo, alegre. Ei. O poder desta palavra se responsabiliza em mudar a nossa história. O poder desta palavra gera em nós mudança. Se não gerou mudança, é porque não tem poder da palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando em conhecimento, porque todo bom ateu conhece bem as Escrituras. Quer se dar mal? Vai conversar com um ateu sem conhecer as Escrituras? Eu lembro de um que até era, pelo menos dizia, eu não li na história que ele era, mas pelo menos diziam que ele tinha um pouco de ateu. Mas eu repito, eu não li na história que ele era. Mas doutor Rui Barbosa, ele tem uma frase que eu cito vez por outra. Li a Bíblia 2 vezes, tentando encontrar nela os seus erros, mas acabei descobrindo nela os meus. A Bíblia, só a Escritura. Quando alguém disser, não, mas tem um livro de fulano de tal, tem um livro de ciclano. É por isso, irmãos, eu não sou contra a leitura, eu não sou contra em clube de livro nenhum, irmão. Tem essa onda no Brasil inteiro. Eu cheguei em Condado agora, as irmãs de lá têm um clube do livro. Cocei a cabeça assim. Eu não sou contra. Agora, aqui, irmão, é a prioridade. Aqui. Essa é a leitura. Se você não tiver outro livro em casa, mas tiver biblos, biblioteca, esse conjunto de livros,
Ele é o suficiente, será o suficiente para mudar toda a tua história. Toda ela será mudada a partir do momento que você tomar posse desta palavra. Primeiro, não esquecendo que você tem um pouco de Deus dentro de você. É só ir para Gênesis. Ele faz o boneco. Tudo que Deus criou foi dizendo: faça-se, faça-se, faça-se. Mas o homem, ele pegou ele mesmo. Fez o boneco. Sopra nas narinas dele um pouco. É por isso que todo homem tem um pouco de Deus. E esse pouco de Deus, seja quem for o homem, sempre volta para ele. Por isso que eu encerro esta palavra dizendo para você, irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se debruce nesta palavra. Em nome de Jesus, não importa o momento que você esteja passando. Ei, não importa a situação, não importa a adversidade, não importa a intempérie, não importa o que você está enfrentando. Olha o que diz Jeremias 23, 29, irmãos. Só para a gente encerrar, Jeremias 23, 29. Olha que texto. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. O novo convertido é diferente, irmão. O novo convertido é diferente. O novo convertido, se ele tropeçar, ele, eita glória, porque é dele. O novo convertido, tudo, o cara esculhamba com ele, bendito seja Deus. O novo convertido é diferente, ó. E o novo convertido, tudo que eu lia, tudo que eu ouvia, eu procurava materializar. Aí lá próximo onde eu morava, que era lá no São Sebastião, tinha um senhorzinho que ele fazia brita. Diz como? Ele pegava uma borracha, catava paralelepípedo, aí pegava uma marreta, um martelo, e começava a bater com um ferrinho lá, né? Uma talhadeira. Obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei não. Enfim, aí começava a bater, irmão. E a pedrinha, o paralelepípedo ia se esmiuçava, cara. O texto está dizendo que assim é a palavra de Deus. Ela é como fogo. Ei, irmão. Ei. É um martelo que esmiuça a pedra. E ele está esmiuçando você. Você crê nisso? Ele está esmiuçando você. Você crê nisso? Todas as vezes que você se sentir constrangido, é o martelo batendo em você. É a palavra do Senhor batendo em você. Ei, aleluia. É esta palavra dizendo: ei, você está errada. Ei, você tem que voltar à palavra. Ei, você tem que voltar a praticar. Ei, você tem que ser fiel. Ei, você tem que estar na igreja. Ei, você não precisa estar com essas pessoas que não querem nada com Jesus. Ei, busca amigos que te levam para Jesus. Ei, tua festa é com Jesus. É um martelo esmiuçando. Esmiuçando, falando com você. Palavra de Deus é poder. Poder. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 1, que esta palavra, ela é vergonha para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Use a palavra. Use-a em todos os momentos da sua vida. Viva a palavra, somente ela. Crente que usa a palavra e no outro dia está buscando um terreiro, está buscando uma mesa branca, está pedindo ajuda a uma necromante, a uma cartomante. Se vier para Batista, se vier para a promessa que não é Batista, vai sair de um em um, sem causar tumulto. E vai vir cheio de cão, e eu vou expulsar. Só a palavra. Só a escritura. E mais nada.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Está na palavra. Aquele que crê em mim, esse Alfa e Ômega diz, ainda que morra, viverá. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Fiquem de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta reforma e também pedir a Deus por mais reforma. Você entende assim? Que nós precisamos de mais reforma? Você precisa, a igreja do Senhor precisa. Precisamos de mais reforma. Procure estudar. Eu não falei nada da reforma protestante aqui, irmão. Nada. Se você for estudar a história do protestantismo, do cristianismo, até chegar à reforma, tu vai ver, irmão. Você vai ver. 1517, no Brasil, ainda era o período pré-colonial. Certo, pastor Cláudio? O período ainda estava sendo explorado, era o que nós chamamos de período pré-colonial. Certo? Já estava acontecendo a reforma lá. E a partir de 1530, quando os portugueses, de fato, vão começar a chegar aqui, quando eles vão começar a chegar, e começa a chegar a mão de obra. E nessa mão de obra, escondidos, irmãos, sem se identificar, começa a vir os missionários. Porque o Brasil já está sendo catequizado pela igreja romana. Deus é muito lindo. Ele deixou a história para a gente ver a concordância, a convergência entre as escrituras e a história da igreja cristã. Eu quero orar. E nós vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir a Deus pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. A mídia televisada, a mídia velha, antiga, ela não está mostrando o que está acontecendo em alguns países da África. Mas milhares de cristãos estão sendo mortos, irmãos. Vilas inteiras, pastores, famílias inteiras de pastores estão sendo massacradas. Vamos orar, porque em alguns países chamado cortina de ferro, o evangelho não entrou ainda. A reforma abençoou inúmeros países e um deles foi o nosso. Nós temos a liberdade. Eu também até hoje eu não sei se é bom um Estado laico, porque na prática nós não temos um Estado laico. Um Estado laico onde você chega nas instituições públicas, tem imagens representando aquela determinada denominação, crucifixos, símbolos de outras religiões. Para mim não é um Estado laico. Porém essa é outra história. Mas nós não temos perseguição. Qual é a perseguição que a gente tem? Qual, irmão? Essas aí tu passa porque tu é crente, ainda reclama. Perseguidos tem sido famílias de pastores, e quando pegam uma criança, eles pegam uma criança recém-nascida, Carla, e eles colocam debaixo dos pés, e eles pisoteiam a criança até a criança morrer. Nós não temos perseguição. Talvez por isso também que sejamos tão acomodados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos e te agradecemos por este primeiro dia de oração. Só a Escritura, Pai. Somente a Tua palavra é o suficiente para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é a espada de dois gumes. Ela é o martelo que esmiuça a pedra. Oh Deus, ela é o nosso guia. Ela é ao mesmo tempo o nosso mapa e o nosso tesouro.
Ah, Deus, nos ajude a nos debruçarmos mais nesta palavra e a entendê-la pelo Teu Espírito, Senhor. Agora, Deus, eu te peço que durante esta semana o Senhor esteja falando com a Tua igreja. Ó Senhor, que o Senhor possa estar reformando a vida de cada um, que o Senhor possa estar colocando novo na vida deles. Pai, nós oramos pelos nossos pastores, pelas famílias, pelos irmãos perseguidos. Ó Deus, vidas estão sendo mortas, tiradas, meu Senhor. Vidas estão sendo tiradas, destruídas, por causa do Teu Evangelho, Deus. Ah, Deus, que o Senhor abençoe os Teus filhos que estão pregando neste momento, escondido em algum lugar, Senhor, para não serem mortos, mas escondidos, pregando a Tua palavra. Que o Senhor os guarde, Senhor, e os proteja. Cuida dos nossos aqui presentes, da nossa família, da nossa casa. Nos dá intrepidez na Tua palavra, nos dá ousadia na Tua palavra, coragem, Senhor. Tira de nós o espírito de covardia, Senhor, e que possamos falar a Tua palavra, abrir a boca em casa, no trabalho, na empresa, na rua, aonde quer que formos, meu Senhor. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos dizem: estenda suas mãos para cá. Nós já passamos um pouco do horário. E agora que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos encerrar com o louvor.